A seguir, Justiça do Amapá inicia mais uma edição da Jornada Itinerante Fluvial. Central do Enem abre inscrições para aulas preparatórias que acontecem em Macapá e Santana. Galáxia do início dos tempos é descoberta pela NASA. Acompanhe ainda. Na entrevista perfil desta semana, conheça a trajetória profissional de Aline Ferreira, a âncora que esteve todos os dias dentro de nossas casas. E na mesa redonda de hoje, como a religião faz parte da vida dos jovens. Essas e outras informações a partir de agora no Boletim de Notícias. Duas equipes da NASA utilizaram o telescópio espacial James Webb para estudar a galáxia GNZ11, que já existia quando o universo, que hoje tem mais de 13,8 mil milhões de anos, era um jovem de apenas 430 milhões de anos. Situada na constelação da Ursa Maior, esta galáxia é uma das mais jovens e distantes já observadas e desafiou os cientistas a entenderem por que é tão brilhante. Segundo a NASA, foi encontrada uma evidência clara de que a galáxia abriga um buraco negro central supermassivo que está absorvendo matéria rapidamente. Este é o buraco negro ativo mais distante da Terra identificado até o momento. A equipe também identificou elementos químicos ionizados normalmente observados perto de buracos negros. Além disso, descobriram que a galáxia está a expelir um vento muito forte. Esses ventos de alta velocidade são normalmente impulsionados por processos associados a esse consumo rápido de matéria de buracos negros supermassivos. Juntas, as duas evidências mostram que a GNZ11 possui um buraco negro supermassivo com 2 milhões de massas solares numa fase muito ativa de consumo de matéria. E é por isso que a galáxia é tão luminosa. E atenção, estudantes! As aulas preparatórias gratuitas para o Enem têm inscrições abertas. Thalita Paiva traz mais informações. Estão abertas as inscrições para o projeto central do Enem. Os alunos interessados devem se inscrever na secretaria de uma das 13 escolas polo disponíveis, nos municípios de Macapá e Santana. Podem participar alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais, além de estudantes que já concluíram os estudos. Todos os participantes da Central do Enem recebem um material de preparação e contam com a orientação de professores. Edmilsa Castro, uma das professoras da Central do Enem, conta como irá funcionar a metodologia durante os dias de ensino. Os professores planejam por área do conhecimento, ocorrendo assim a interdisciplinaridade, ou seja, há um diálogo entre os componentes curriculares, proporcionando uma melhor compreensão pelo estudante e, com certeza, alcançando o objetivo maior, que é uma excelente nota nas provas do Enem. O projeto finaliza com uma revisão para mais de 5 mil estudantes no final de semana da avaliação. Para mais informações sobre os locais de inscrições, acesse o perfil oficial do Governo do Estado em www.portal.ap.gov.br. População do Bailique recebe serviços de justiça e cidadania pela Justiça do Amapá. João Paulo traz novas informações. A ação que leva serviços de cidadania e justiça a localidades distantes é realizada pelo Tribunal de Justiça do Amapá, em parceria com outras instituições. Essa é a 140ª Jornada Fluvial do programa Justiça Itinerante. Entre as ações estão audiências de conciliação e atendimentos jurídicos. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas na região, que possui cerca de 57 comunidades e 10 mil habitantes. De acordo com Elivaldo Silva, coordenador do projeto, nessa edição foram mais de 1.000 atendimentos realizados. Foram cerca de 1.400 atendimentos, contando com o auxílio dos nossos parceiros de uma forma geral. Conseguimos conversar com as pessoas, conseguimos atender bem as pessoas, conseguimos registrar as demandas para o futuro, para a próxima jornada. Uma experiência única que só se tem aqui no Amapá, no Norte. E o TEJAP cumprindo uma tradição de anos de levar a justiça para os lugares mais distantes do estado do Amapá. Participam das ações Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal Regional do Trabalho, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Prefeitura de Macapá, entre outras instituições. Agora vamos falar sobre a juventude na religião. Temos visto nos últimos anos uma procura maior dos jovens em assuntos de cunho religioso, seja por curiosidade ou para buscar um consolo que eles não conseguem encontrar nas famílias ou em outros âmbitos da vida social. Para explicar um pouco sobre esse fenômeno, estamos aqui com Amanda Cruz, jovem evangélica de 20 anos que contará sobre sua experiência dentro da igreja. Amanda, nós gostaríamos de saber como começou a sua entrada na igreja. Se foi por obrigação, se foi uma escolha, se você começou na juventude, desde a infância, como é que foi esse processo? Bom, eu comecei a ir para a igreja, eu tinha os meus 11 anos de idade. Como eu posso dizer,
Na minha igreja, normalmente as pessoas, a gente chama de crente de berço, que é aquele que já nasce no evangelho. Os pais são evangélicos, então ele já cresce na igreja, que é o que a gente chama de crente de berço. Eu vim muito depois, a minha família não tinha, assim, nenhum contato. Às vezes eu ia para a igreja católica, mas um certo dia meu irmão, ele já era evangélico desde os 16 anos de idade, só que só ele que ia para a igreja, nenhuma das pessoas da minha família ia. E nisso ele começou a trabalhar com jovens lá na igreja dele. Então, uma certa noite ele me convidou para eu ir num ensaio e eu fui. Eu tava com meus 11 anos, né, de idade, uns primos e um amigo. E nesse mesmo dia eu me senti muito bem. E foi também engraçado dizer como eu aceitei Jesus, porque eu me lembro que a gente estava no final da reunião, assim, e o outro líder, além do meu irmão, perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei, né? E eu simplesmente aceitei Jesus. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe assim, mãe, aceitei Jesus. E desde aquele dia eu comecei para a igreja e não parei mais. Mas foi algo assim que essa minha primeira, como eu posso dizer, a minha primeira percepção. Só que depois que eu fui começar a entender realmente quem era Jesus, o que ele era para mim e por que eu tinha aceitado ele, que foi por volta dos meus 15 anos de idade. Que aí eu já comecei uma outra caminhada, onde eu fui parar para estudar realmente a Bíblia, porque antes eu lia assim, mas eu não sabia o que eu estava lendo, eu só lia por ler. E depois eu comecei a estudar e a entender porque eu comecei a servir, porque não é apenas uma religião. Eu não digo que eu sou evangélica, eu digo que eu sou cristã. E Amanda, como é para você ser jovem e também outros jovens também? Como é estar na religião? Porque também a gente está falando somente da religião evangélica, né? Mas tipo de outras religiões. A gente vê que nos últimos tempos, ou a gente acompanha, melhor dizendo, que os jovens estão entrando mais na religião. Para você, por quê e como é estar sendo jovem? Enfim, praticando dentro de uma religião. Eu acredito que muito por conta dos evangelismos, hoje em dia a gente tem um cuidado maior, que já não é só a gente ir para praças, pregar o evangelho, ou chegar no nosso amigo e convidar para ir para a igreja. Hoje em dia nós temos as mídias sociais, onde a gente divulga culto, a gente fala, a gente dá a palavra, e isso vai atraindo outros jovens, porque hoje em dia a gente vive segundo dados, né, do Ministério da Saúde, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas com depressão e outros transtornos psicológicos. E é uma doença assim, que tem afetado muitos jovens. Então, eles vão para a igreja e buscam muito isso, melhorar, estar em um lugar onde te acolhe. Eu acho que a igreja, as pessoas, os cristãos, eles têm esse trabalho e eles estão conseguindo fazer isso. Não que isso seja mérito deles, eu acredito que seja de Cristo, né? Que é ele que alcança as pessoas. Eu digo que não foi eu que escolhi ele que me escolheu. A minha pergunta ela é um pouco mais polêmica, mas eu preciso fazer. A gente sabe que na religião a gente tem os problemas e tem as coisas que a gente sabe que vira problema hoje na sociedade, né? Seja de fala de pastores, dentro de qualquer religião, principalmente na evangélica. Qual é a sua visão sobre esses pensamentos, essas falas que a gente costuma ouvir, seja incitando algum discurso homofóbico mesmo, machista ou racista? Na sua religião isso existe? E qual é a sua visão sobre esse tipo de debate? Assim, a gente seguia pela Bíblia, né? Ela é a coisa onde vai dar a orientação. Então, a palavra do Senhor diz pra gente buscar, orar, para poder discernir as coisas, porque muitas vezes a gente vai ter pastores lá em cima do púlpito, que eles vão estar falando alguma coisa que não condiz com o que o Senhor quer, o que o Senhor acha e o que a palavra dele diz, entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento para poder saber o que é bom, porque a própria palavra diz que a gente tem que reter as coisas boas e descartar as ruins. Mas é claro que tem pessoas que eles, como eu posso dizer, eles só querem reter o que ele acha que realmente é bom na visão dele, não segundo a palavra, entendeu? Aí a gente seguia muito pela essa questão da palavra. É claro que existem pastores
muitos problemas, assim, seja homofobia, já vi até pastores racistas e tudo mais, mas é aquela coisa, a gente não tem que se guiar por esse tipo de pessoa, entendeu? Porque vai ter problemas em todos os lugares. Ninguém é perfeito. Nós cristãos, nós não somos perfeitos. A gente tenta buscar a perfeição. Bom, Amanda, você disse que entrou na religião, né, na religião cristã, por algum parente seu, mas teve alguma experiência marcante divina que você teve, de você ouvir a voz de Deus mesmo, de você ver algo, ou realmente você só vai na igreja porque você sente algo bom, sente uma energia boa, você realmente fala com Deus, sabe? Assim como muitos cristãos dizem. Eu acredito que no primeiro ano, quando eu aceitei Jesus, logo em seguida, porque a gente tem a mentalidade que se a gente aceitar, primeiramente, né, a gente tem a mentalidade que se a gente aceitar Cristo, tudo na nossa vida vai melhorar. Mas às vezes nem às vezes até as coisas começam a piorar, na verdade. Só que aí a gente já tem esse consolo. Eu me lembro que eu aceitei Jesus em um mês e eu comecei assim a ensaiar pro congresso da igreja que ia ter. E nisso eu fiquei doente, eu peguei várias doenças, eu fiquei com uma gripe horrível, peguei dengue, fiz uma cirurgia, quase praticamente morri naquele ano. E assim, eu posso dizer que eu renasci desde o momento que eu aceitei Jesus, que a gente diz que a gente renasce, né, quando a gente é batizado nas águas. Mas para mim parece que eu renasci desde aquele momento, entendeu? Já era outra coisa, eu já não era mais o meu eu do passado. E para finalizar, Amanda, você acha que a religião aprisiona as pessoas ou não? Você acha que cada um sabe o que quer, que de alguma forma ela tenta tirar quem você é ou algo do tipo? Eu acredito que a religião pode aprisionar as pessoas, porque o próprio Jesus era contra pessoas religiosas às vezes, entendeu? Porque, como eu disse, às vezes eu não me... Como vocês falam, né, que eu sou evangélica, mas às vezes eu não me sinto assim, eu me sinto uma cristã, eu sirvo a Cristo, eu não sirvo a pastores, a membros daquela igreja, eu sirvo a Cristo, entendeu? Então é algo totalmente diferente quando você para analisar. Eu sigo o que Jesus fala e o que Jesus quer, entendeu? Perfeito, Amanda. Muito obrigado pelas suas informações, por dividir um pouquinho do seu tempo com a gente, por falar um pouquinho como é estar na religião, sendo jovem, e também compartilhar isso para outros jovens que nos ouvem. Muito obrigado. E claro, continuamos com nossas entrevistas aqui no Boletim de Notícias. Agora, Christopher Andrade conversou com a jornalista Aline Ferreira, que contou mais sobre a trajetória em mais de 18 anos na profissão. Recentemente, Aline anunciou a saída da Rede Amazônica para ir para a comunicação pública, assumindo um cargo na Secretaria de Estado da Comunicação do Governo do Amapá. Vamos acompanhar. Aline Ferreira é uma personagem marcante do jornalismo amapaense. Desde a infância, ela já se destacava por sua habilidade em fazer perguntas e contar histórias. Formada em 2006, Aline começou no mundo da comunicação em estágios na própria faculdade, onde teve a oportunidade de passar por diversas áreas, desde a assessoria de imprensa até o telejornalismo. Sempre brincaram que eu era muito comunicadora. Só que no ensino médio, na escola onde eu estudava, a gente tinha vários projetos bacanas. Então tinha jornal rural, tinha jornal, tinha rádio. E era legal estar envolvida. Aí eu achei bacana, né? Aí tinha direito na Unifap e jornalismo numa instituição privada. E aí eu pensei, tá aí, vou pro jornalismo. Foi muito assim, foi muito mais de sentimento, sentir que eu fazia parte do que necessariamente vislumbrar uma carreira nessa área. Foi na Record, primeiro emprego efetivo, que a Aline teve sua primeira experiência como repórter e apresentadora, onde ganhou destaque. Porém, não foi apenas limitada à televisão. A jornalista entrou no empreendedorismo, abrindo sua própria empresa de comunicação institucional e agência de publicidade. Pouco tempo depois de me formar, eu abri a minha primeira empresa. E quando eu saí da Record eu passei de repórter de editora de texto para repórter, de repórter para editora-chefe. Depois disso saí, e aí fiquei na minha empresa e fiquei trabalhando então com comunicação institucional, com planejamento de comunicação. Aí abrimos uma agência de publicidade, então tinha uma agência de comunicação e uma agência de publicidade.
Foi na Rede Amazônica que Aline se encontrou por mais de 10 anos, desempenhando diferentes funções como repórter e apresentadora, passando por programas como a Amazônia TV e a Amapá TV no meio-dia. Seu compromisso em contar as histórias da comunidade local a tornou uma figura reconhecida entre a audiência. A gente pode aproximar o jornalismo das pessoas. Eu fico feliz de olhar para trás e ver assim que a gente conseguiu, nesse telejornal principalmente, aproximar as pessoas, né? Fazer com que elas se sentissem parte do que a gente fazia. Seja pela linguagem, por ser mais expressiva, por ser mais emotiva, né? Nas vezes que eu chorei, nas vezes que eu desabafei ao vivo, né? Mas por principalmente colocar a pessoa, né? em foco, né? Que ela era importante. Acho que mudar um pouco, tirar um pouco dessa frieza que a gente tem muitas vezes trabalhando enquanto jornalistas e nos próprios veículos, eu acho que assim é o que fica, né? O ponto alto da carreira e um dos sonhos de infância foi ancorar o Jornal Nacional em 2019, o principal telejornal de maior audiência do país. Então eles fizeram um projeto, né? Convidando todas as emissoras das capitais para participar do projeto e conversando com cada emissora. Então, cada emissora, na verdade, fez a indicação de 3 profissionais. E lá foi feita uma seleção, né, pela equipe do JN. Então, foi assim que foi feito. Me comunicaram só, a minha gerência de jornalismo, né, me comunicou que o meu nome seria colocado, assim como o da Tatiana Guedes e assim como o do Salgado Neto. Né? E assim foi feito. O nome dos 3 foi enviado junto com vídeo, junto com fotos. Então, pra mim, assim, era de boa, né? Não sei, eu tava só no meio de um processo, como vários que aconteciam. E aí, quando teve a seleção em si, quem me ligou foi o Rio de Janeiro, não foi o Amapá, né? Quem me ligou foi o Rio de Janeiro, o pessoal da produção já do telejornal, para comunicar que eu tinha sido escolhida para representar o Amapá. Até virar realidade, a gente só, nossa, sabe quando tu vê uma vitrine e tu olha, nossa, eu quero aquela bolsa. Mas assim, entre querer a bolsa e ter a vida, né? Então, acaba que sonhos ficam um pouquinho distantes. Apesar dos desafios ao longo de sua carreira, como as coberturas de tragédias e a pressão das redes sociais, Aline sempre se manteve forte, à vontade de fazer o que ama. Ainda queiram mudar o mundo, uma notícia por vez. Não desistir de informar bem as pessoas. Informação muda vidas. O que a gente faz, ele tem um pouco de filosofia e de ideologia, sabe? A gente realmente pode, com o nosso trabalho diário, ajudar as pessoas. Então não desistir das pessoas, não desistir de mudar o mundo, que seja uma notícia por vez. E vamos de cinema para falar sobre Duna 2, que estreou no mês passado. Thalita Paiva nos conta onde assistir e por que assistir. Estreou no dia 29 de fevereiro nos cinemas nacionais o filme Duna 2. A trama acompanha Paul Strade, interpretado por Timothée, que se une a Chani, interpretado por Zendaya, e aos Fremen enquanto buscam vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual, mística e marcial se inicia. Para se tornar Muad'Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou, Paul vê uma guerra santa em seu nome espalhando-se por todo o universo conhecido. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Se tudo sair como planejado, ele poderá guiar a humanidade para um futuro promissor. Duna 1 foi um show de momentos difíceis e paisagens muito contemplativas de longa duração, e com muito foco em um enredo que não chamou muita atenção do público, por deixar o filme de certa forma lento. A continuação do longa, por sua vez, gerou muitas críticas positivas. Duna 2 está repleto de ricas cenas de ação, diálogos e momentos mais emocionantes, fazendo com que a duração do filme de mais de 2 horas passe imperceptível. A fotografia do filme te fascina e ao mesmo tempo te espanta, com tantos detalhes. A trilha e fundos sonoros te causam calafrios que somente Duna 2 poderia proporcionar. Por mais que o filme tenha enfoque nas relações, os aspectos mais culturais não se perdem durante o longa. Por fim, Duna 2 ainda abre espaço para desenvolver o romance entre Paul e Chani.
A química dos dois no filme te influencia a suspirar em cada take em que estão juntos. Enquanto Zendaya mergulha na interpretação de uma personagem mais dura, com fortes convicções e problemas de confiança, Timothée tem uma desenvoltura para cativar interesse nas cenas em que se apresenta mais humilde, na mesma medida em que mantém postura para abocanhar os momentos em que é líder. O filme está disponível nos cinemas de todo o Brasil com classificação de 14 anos. Em Macapá, você pode encontrar nos cinemas Movicon, no Macapá Shopping, e Cinépolis, no Amapá Garden Shopping. As sessões variam pela tarde e noite, e os ingressos estão no valor de R$ 20,52 a inteira e R$ 11,52 a meia. Aproveite! Muito obrigado, Thalita, e a você que nos ouviu até aqui. Eu sou Antônio Arruda e este foi o Boletim de Notícias. Até a próxima!